Abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Todos acharam? Vamos estar lendo. Do versículo 1 e 2, por enquanto. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, esse lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferecer ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Aqui nós vamos estar lendo, falando um pouco, sobre Abraão. Ele foi provado, uma dura prova, e nós vemos a vida de Abraão, que o homem que ele era chamado pai da fé. Ele era também conhecido, algumas parte da Bíblia fala que era amigo de Deus. Abraão, que está aqui com 100 e pouco anos, porque ele foi pai de Isaque com 99 anos, não, 99 anos Deus falou que ele teria um filho. Então ele foi pai com 100 anos. Então aqui ele deveria ter uns 108 anos, 110 anos, não fala claramente, a idade dele, mas ele é chamado para passar numa prova. Que prova? Vai, toma teu único filho, o filho que tu amas, e que sacrifica a mim naquele monte que te mostrarei. O chamado de Deus é desafio para nós. Nós que conhecemos Cristo, um dia nós entregamos a vida a Cristo, é desafio. Chamado para servir. A gente passa por muitas provações, mas sabe, amado, que Deus dá todo escape, todo livramento, toda solução para nós superar as provações. Você está preparado diante de uma provação? Você tem superado? Nós temos passado por provação. Nós vamos ver Abraão aqui, um homem de fé. Ele foi imputado por justiça, foi acreditado na conta dele, a justiça de Deus, porque ele era o pai da fé. Ele passou por prova que eu e você, não sei se passaremos. É difícil, Mas nós veremos aqui que aqui foi dada uma ordem extrema para Abraão. Ele passou por provações. E amados, ser cristão é passar por provações diárias. Não podemos talvez mensurar nesse tipo de provação, mas podemos pensar que nós somos provados todo dia. Provações no trabalho, às vezes alguma pessoa que irrita nós, e nós temos que se segurar para não ofendermos. Talvez diante de alguma festa, por aí, a gente não pode dar mau testemunho, beber, falar palavrões, besteiras. Então, várias provações que nós passamos. E aí vai provar, de fato, que nós somos cristãos verdadeiros ou não. Nós vemos aqui Abraão, e uma primeira coisa, ele foi dado uma ordem extrema. Seu testemunho de fé. Ele diz no versículo 2, toma teu filho, a quem tu amas, e sacrifica. Uma dura prova para Abraão, já idoso, ainda sendo provado. Abraão que já tinha passado por tudo, mas ele recebe, uma aprovação, uma ordem crucial da sua vida. Esse tempo ele chegou num ápice da sua vida, um momento crucial de pegar seu único filho, sacrificar seu único filho, o filho da promessa. Esse filho não seria o herdeiro de Abraão, que seria o sucessor de Abraão, e como é que ele poderia sacrificar seu filho, matar seu filho? Nós vemos, voltando um pouquinho do Gênesis capítulo 17, fala assim, Deus fala para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Nós vemos que Abraão, o chamado de Abraão, que ele tinha que andar na presença de Deus e ser perfeito. Abraão, nós conhecendo a história um pouco dele, ele teve vida de erros. Teve uma hora que ele mentiu para as autoridades, porque a Sara era sua esposa, ele mentiu falando que a Sara era sua irmã. Então Abraão era homem como nós,
teve medo, teve pavor, mentiu, teve dúvida, teve sofrimento, mas Deus ainda chama Abraão no capítulo 17 e fala para ele: anda na minha presença e ser perfeito. Aos 99 anos, pensando, quando Deus fala para Abraão no capítulo 17, ele tinha 99 anos, ainda deveria passar por mudanças. Nós vemos que para Deus não tem problema de idade. Ele tinha 99 anos. E ainda Deus fala: anda na minha presença e ser perfeito. E nós que já nascemos, amigos, irmãos, em pecado, como ser perfeito? Será que para nós ser perfeito é não pecar? Mas nós pecamos. É não ter medo? É não errar o alvo? Mas nós erramos. Então seria impossível a gente não pecar. Mas todos nós erramos, falhamos, mas tem que ser uma falha, um erro acidental. Nós temos que ter pavor quando nós erramos. Quando nós erramos, nós devemos ter pavor. Devemos nos arrepender, nos entristecer quando erramos. Não podemos permanecer no erro. Fazer como Abraão, ele ouvir essa provação e esse desafio para ele: anda na minha presença e ser perfeito, ele se aproximou de Deus. Diante dos nossos erros, das nossas falhas, nós temos que se agarrar em Deus, se aproximar de Deus, andar na presença de Deus, como Abraão fez, andou na presença de Deus, e isso que ele é chamado amigo de Deus, e ele de fato, ele se aperfeiçoou andando na presença de Deus. Então é um desafio, Deus chama: anda na minha presença e ser perfeito. Se agarra em Deus, se aproxima de Deus todos os dias, todo momento. Não podemos deixar, como foi falado aqui na abertura do culto, de estudar a palavra de Deus, se apegar à palavra de Deus todo dia, diariamente. É um fator que vai nos aproximar mais de Deus. Nós vamos conseguir superar as falhas, os erros, os pecados, quando nós se aproximamos de Deus, andamos na presença de Deus, como Abraão. Que desafio para Abraão quando fala assim: dá-me teu único filho, o filho da promessa, e sacrifica no monte que te mostrarei. Você e eu, nós faz tudo pelos nossos filhos. Nós se dedicamos muito para os nossos filhos. Nós damos tudo que os nossos filhos querem. Nós se esforçamos. Alguém ofender nossos filhos, nós, sobe o sangue, a gente quer brigar e quer defender os nossos filhos. Então nós damos tudo pelos nossos filhos. E nós sabemos que há a história de muitos pais que choram pelos seus filhos, há a história dos pais que fazem tudo pelo seu filho, há a história de pais que sofrem quando vai no velório do filho. Então tem muitos pais que já sofreram pelos seus filhos, que choram, dos pais que não puderam salvar seus filhos de uma situação. Nós sabemos da tragédia que aconteceu em Sorriso, e segundo o relato, eu estava em Sorriso essa semana, no velório, esse homem que perdeu toda a família numa tragédia terrível, segundo os moradores de Sorriso, foi a maior tragédia de Sorriso. O pai desesperado: eu não estava aqui para defender minha família. Ele estava lamentando isso: eu não poderia, eu não estava aqui. Ele lamentava todo o tempo: eu poderia estar aqui para salvar, defender minha família. Perdeu toda a família. Imagina a dor daquele pai. Não pôde salvar a sua família, sua esposa, as filhas. Sabendo, e nós vemos Abraão, que realmente é chamado para sacrificar seu filho. Sabendo mesmo que o pai, como ele ama seu pai, e ele se dedica aos filhos, e aí agora de repente Deus fala para Abraão, quando ele teve filho aos 99, 100 anos, o pai fica aquele pai mais bobo, quando o pai já é de idade, já na velhice tem o filho, ele fica aquele pai bobo, alegre. Imagina a alegria dele de ter Isaac, o filho da promessa,
filho junto com a Sara, sua esposa, que não poderia ter filho, era estéril, e Deus, de fato, né, faz um milagre na vida da Sara. E aí Deus fala para Abraão: toma seu filho. Que sofrimento, que dura prova que Abraão recebe naquele momento. Nós sabemos que não existe ex-pais ou ex-filho, uma vez filho, filho para sempre, uma vez pai, pai para sempre. E Abraão, nessa dura prova, ele que é chamado amigo de Deus, Abraão, Deus diz: anda na minha presença e ser perfeito, mas para ser perfeito, eu preciso que você me obedeça. Isso é um grande sinal, amado, das pessoas ser perfeito diante de Deus: me obedeça. Deus fala: seja obediente. Nós sabemos que tem vários homens na Bíblia que andou na presença de Deus, foi perfeito. Um exemplo foi Enoque. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus. Ele foi transladado para o céu. Ele não viu a morte. Deus o tomou para si, porque ele andou na presença de Deus. Ele era obediente e Deus tomou para si. Ele era o sétimo depois de Adão. Para a pessoa, de fato, Deus levar, tomar para si, tem que ter uma vida de perfeição. Uma vida perfeita, uma vida de obediência, sem pecado. Se nós pecamos, confessamos, se arrependemos e mudamos de vida. Então, Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Ele chegou no ápice da vida dele. E Deus tomou para si porque ele de fato agradou Deus. E nós vemos Abraão, né, que é desafiado a fazer isso. A fé que nos fortalece. Abraão, que seria chamado o pai da fé. O pastor Vilmar, na pregação passada, falou muito, né, da fé sem obra é morta. Ele também ilustrou o exemplo de Abraão. Abraão que foi imputado por justiça. Ele devia, de fato, né, ele era o pai da fé, mas para provar que ele era o pai da fé, ele deveria, de fato, obedecer. Precisava aprender que com esse sofrimento fortaleceria sua jornada e estaria glorificando a Deus. Isso que Abraão precisava entender. Não é de fato apenas, né, como pai de muitas nações, ele seria o pai de muitas nações, mas ele precisava compreender, ensinar a nós que a vida do crente é baseada em fé em Jesus. Consequentemente, nossas obras serão evidenciadas quando obedecemos. Não tem como andar a fé sem obediência. Eu quero falar um pouco, ilustrando a vida de Abraão e de Isaac, eu quero falar um pouco do processo da salvação, que nós compreendemos um pouquinho essa mensagem, quando fala em João 3,16, versículo conhecido: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos refletir um pouco em Jesus, no Deus que enviou seu Filho no processo da salvação. Deus e Filho unidos para salvar a humanidade. Mas seria um caminho muito doloroso. O Pai vendo seu Filho Jesus sofrer e não podia ajudar Jesus. Quem mais sofreu? Jesus pendurado lá na cruz, ou o Pai vendo seu Filho morrendo por nós, pelos nossos pecados, aquele que não cometeu nenhum pecado? Quem mais sofreu? Talvez algum pensamento pode colocar assim: será que Deus era um juiz implacável, que castiga, condena, e Jesus um filho bonzinho, intercessor? Um pai zangado, pronto para punir o filho que perdoa e salva? Às vezes, inconscientemente, achamos que o filho, por si próprio, resolveu sofrer pela humanidade. Nós sabemos que a obediência do filho, Jesus obedeceu o seu pai. Ele veio na cruz, ele morreu porque ele obedeceu. Ele foi obediente até a cruz.
O pai vendo seu único filho carregando o pecado de toda a humanidade, morrendo naquela cruz. A cruz que era para os piores criminosos. Também a cruz era o castigo terrível, sofrimento terrível, era um sofrimento cruel. A cruz era para os dois ladrões. Eles mereceram morrer lá na cruz. A cruz era para mim e para você. Nós merecíamos morrer na cruz. Mas Jesus que estava lá na cruz. Seria porque quebrou algumas tradições do homem. Por que Jesus foi condenado? Na época, pelas autoridades, porque quebrou algumas tradições dos homens. E o pai vendo seu filho morrendo. E foi o meu pecado e o seu pecado que separou o pai do filho. De fato, amado, havia uma cortina de pecado. A nossa desobediência, que afastou nós do Senhor. Quando Jesus morreu na cruz, havia uma cortina de pecado, e Deus não poderia ver seu filho. Não poderia fazer nada pelo seu filho. Porque havia umas trevas tremendas. Sabemos que isso iniciou esse pecado lá no Jardim do Éden. Não foi porque comeram a fruta que entristeceu Deus. Nem talvez a ordem descumprida que entristeceu Deus, mas foi porque no pecado que aconteceu lá no Jardim do Éden, separou nós de Deus. E trouxe uma separação, uma escuridão. Isso entristeceu Deus. E quantas pessoas estão distantes de Deus? Ouvindo a palavra, então têm rejeitado a Deus. Eu penso que no julgamento lá no céu, não vai ser quantos pecados você e eu cometemos, mas de quantas vezes rejeitamos a Deus. Isso que Deus vai punir. Quantas pessoas têm rejeitado Deus? Têm ouvido e não têm obedecido. Isso aconteceu desde o tempo lá do Jardim do Éden. O pecado entrou no mundo e separou, distanciou nós do Criador. E agora é o Filho dele, Jesus, que tem que pagar por tudo isso. E Jesus estava lá na cruz, naquela agonia, clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor me abandonaste? E Deus não podia fazer nada. Por que o Senhor me abandonaste? Você pode entender um pouco do processo de salvação? Que foi o maior sofrimento dessa terra, que Jesus sofreu por mim e por você. O Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, por amor a nós. Então nós temos que, de fato, amado, entender esse processo de salvação, que não foi uma história de alguém que quis fazer história, um revolucionário. Não, Jesus não fez isso. Ele veio por amor a nós, porque precisava, era necessário. E Ele morreu por nós com aquela agonia, aquele sofrimento. Esse processo de salvação foi necessário. Para sermos salvos. E para sermos salvos, amados, envolve a fé e a obediência. Pode uma pessoa ser salva só pela obediência? Porque muitas pessoas estão com as Bíblias abertas e está achando que é salvo só porque está com a Bíblia aberta. Só a pessoa fala: não, eu leio a Bíblia, mas pode ser salvo só com isso? Se não tiver fé? Nós sabemos que o jovem rico era obediente. Ele desde pequeno, ele lia a Bíblia. Desde pequeno sabia todos os mandamentos, mas não obedecia. Não tinha fé em Jesus. Ele era aquela pessoa que talvez obedecia às tradições, os costumes, talvez conhecia os 10 mandamentos, só obedecia. Mas só essa obediência, simplesmente por fazer isso, esse ritual, não salva. Paulo também, quando ele era anti-perseguidor, ele achava que estava obedecendo a Deus, quando ele matava os cristãos, mas não salvava ele.
E fé, só a fé você é salvo? Pois muitos dizem que tem fé em Jesus, mas não serve, não segue, não obedece à palavra de Deus, mas fala que tem fé, eu creio em Deus, mas no momento da aprovação ele cai fora, ele não abraça, ele não se aproxima de Deus. Então precisa andar junto à fé e obediência. Foi falado muito claro lá em Tiago, a fé sem obra é morta. Mostra, você tem fé, então mostra a sua obra. E muitos desprezam essa fé e muitos deixam de obedecer. Então tem que andar junto, caminhando junto, a fé e a obediência. As pessoas falam que tem fé, mas não quer compromisso com Deus. Que tipo de fé é esse? A pessoa que crê, um passo muito importante da pessoa que crê, ele tem compromisso com Deus. A vida dele é evidenciada pelas boas obras. As boas obras que glorificam a Deus. Somos testemunha viva do Senhor, uma luz que brilha e que dissipa todas as trevas, quando nós de fato obedecemos, quando nós vivemos pela fé. Então, para sermos salvos, envolve a fé e obediência. Jesus disse: se me amais, guardarei os meus mandamentos, conforme diz João 14,15. Se me amais, você vai ter prazer em me obedecer, em guardar os meus mandamentos, porque você me ama. A pessoa que ama a Deus, amados, de fato vai refletir na vida do próximo, na vida da sua família, porque você ama a Deus. Se não consegue evidenciar esse amor ao seu próximo, tem que buscar esse amor, pedir a Deus, derrama o teu amor em mim. A Bíblia fala lá em Romanos que quando nós pedimos esse amor, Deus, através do Espírito Santo, derrama, faz transbordar esse amor em nossas vidas. Aí nós vamos conseguir amar o nosso próximo. A fé em Cristo que salva. E a pessoa que tem fé em Cristo automaticamente vai obedecer. Tu se diz que ama Cristo, então deve ser obediente. Ou diz que obedece, mas não tem demonstrado amor por Ele. Aquele que me ama, guarda os mandamentos. Em Efésios 2,8, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Deus é o único que pode, amados, nos fortalecer nele e trazer a convicção em nosso coração que nós somos salvos. Voltando a Abraão novamente, Deus de fato queria mostrar para Abraão, que seria chamado pai da fé, deveria estar preparado. Então Abraão estava disposto a sacrificar seu filho. Ele foi, e quando estava prestes a matá-lo, Deus brada com alta voz, conforme diz no versículo aqui. Chegaram ao lugar, no versículo 9, do capítulo 22 de Gênesis. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão o altar, sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, teu único filho. Abraão, amado, ele estava disposto a sacrificar seu filho. Ele foi quando estava para matar, o anjo de Deus bradou em alta voz. E ele olha para trás e vê um carneiro, e Deus provendo. Eu fico pensando na vida de Abraão, por que a vida do crente tem que ser no última instância, no acréscimo, quando ele estava para matar, e Deus brada de alta voz. Por que a vida do cristão sempre é difícil? No momento oportuno, Deus entra com providência. E nós não temos muita paciência. Nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. Quando vem as diversidades, as lutas, a gente não tem paciência.
E às vezes questiona Deus, por que isso, por que aquilo? E Deus não abandonou Abraão. Essa caminhada que ele chegou até esse Monte Moriá, que é chamado Monte Moriá, essa caminhada foi de 3 dias. E Abraão, ele com certeza, ele estava esperando algo extraordinário de Deus. E lá em Hebreus capítulo 11 fala que Abraão, ele tinha tanta fé em Deus que mesmo matando seu filho, ele saberia que Deus poderia ressuscitar. E Deus é poderoso para fazer isso. Ele não duvidava, ele creu que Deus poderia ressuscitar seu filho. E essa caminhada até aquele monte, o primeiro dia, e nada Deus respondendo. Ele continuou caminhando nesse monte, e segundo dia, nada Deus respondendo. Imagina que ele nem conseguia dormir, porque ele andou 3 dias para chegar nesse monte. Até que chega esse ponto crucial. E ele amarra seu filho ainda. Fico pensando no Isaac. Se Isaac tinha 8 a 12 anos, não sei a idade dele, mas vamos pensar que ele tinha 12 anos, ele poderia correr do pai, o pai já estava velho, por medo, poderia fugir do pai, mas ele era um filho obediente, e aí ele deixa ser amarrado e colocado ali em cima, e Abraão pronto para matá-lo. Que agonia de Abraão, mas ele fez porque ele obedeceu a Deus. Que provação que Abraão passou, provação dura, difícil, que nenhum de nós temos condições de passar. Às vezes a gente não tem fé nas coisas simples de Deus, Deus dá uma provação tão simples, e nós não passamos. Essa provação tão dura, é uma provação muito dura, difícil, que somente quem é amigo de Deus, quem ama a Deus pode passar. Uma fé que às vezes é exigida de nós, tão simples, nós não passamos, e nós desagradamos a Deus. Mas Abraão, ele entendeu, ele fez aquilo que Deus mandou. Você tem compreendido o que Deus fez por mim e por você lá na cruz? Quando deu seu filho por nós, morreu por nós, Deus mandou seu único filho por amor a nós. Isaac, que tipifica Cristo, que obedeceu o pai Abraão, aceitando ser sacrificado. Jesus obedeceu seu pai e morreu por nós. Quando Abraão ouviu a voz de Deus, ele olhou para trás, estava preso uma ovelha ali no abutre, né? Nos arbustos, né? Arbustos. Aí, ó, palavra difícil. Estava preso ali e era uma ovelha. E essa ovelha, né, que tipifica Jesus, que morreu em nosso lugar também. Deus providenciou para Abraão uma ovelha, que foi quando Deus falou para Isaac, pai, Isaac fala para o pai Abraão, mas está tudo aqui, a lenha, madeira, tudo, fósforo talvez ali, e o animal? E Abraão fala para Isaac, Deus proverá. E Deus proveu uma ovelha, que foi sacrificado no lugar do seu filho Isaac. E Jesus, quando veio e morreu por nós, Deus não providenciou uma ovelha. Ele próprio se tornou ovelha, que morreu por mim e por você. Se sacrificou por nós, dando sua vida por nós. Se muitas vezes, amados, nós não compreendemos esse sacrifício de Jesus, nós estamos distantes de Deus. Quando nós viemos aqui celebrar a Santa Ceia, e vamos fazer isso domingo que vem, nós estamos lembrando, memorizando aquilo que Deus fez por nós. Nós nunca podemos esquecer, foi um ato mais importante na humanidade, foi a morte de Jesus por nós. Então, de celebrar a Santa Ceia, é que nós se aproximamos mais de Deus. Não é porque Santa Ceia é mais importante que esse culto. Todo culto a Deus é importante, todo culto. Mas nossa vida com Deus, nosso andar com Deus, se nós temos uma vida de perfeição diante de Deus, quando Deus fala, anda na minha presença e ser perfeito, nós queremos estar celebrando a Santa Ceia, porque nós memorizamos aquilo que Jesus fez por nós, Ele se sacrificou por nós. Toda vez que nós celebramos Santa Ceia, nós relembramos, memorizamos o que Deus fez por nós, nunca podemos esquecer.
Jesus pode olhar para nós e pergunta: o que você tem feito por mim? Tem dado sua vida, se importado em prol do reino de Deus? Se nós estamos um pouco longe de Deus, nessa noite, amados, é necessário a gente se aproximar mais de Deus, ficar mais perto de Deus, se aproximar, entregar toda a nossa vida a Deus. Nós cantamos aqui: tudo entregarei ao Senhor. Não é uma ação parcial, uma atitude parcial, mas tudo. Deus quer tudo de nós, nosso coração Ele quer para nós, como diz lá em Provérbios: filho, dá-me o teu coração. Ele convida: dá-me o teu coração. Lembre que foi por amor o sacrifício de Jesus por mim e por você. Busca Deus em todo o tempo e verá e contemplará as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe, amados. Se nós temos vivido uma vida de pouca fé e obediência, então nós devemos fazer uma aliança com o Senhor. Nós possamos de fato pedir a Deus: Deus, aumente minha fé. Nesse ano de 2023, amado, foi um ano difícil para o Brasil, para o mundo, tantas tragédias que aconteceu nesse ano de 2023. E nossa fé tem enfraquecido diante de tantas turbulências, de tantas tragédias que aconteceu em 2023? Nossa fé tem enfraquecido? O desânimo tomou conta das nossas vidas? Ou eu quero me aproximar mais de Deus? Não olhar para as circunstâncias, não olhar para as tragédias, mas olhar para Jesus, o que Jesus fez por nós, o que Ele tem feito e o que fará por nós. Que nós possamos estar com nossa fé viva nele, fortalecido nele, disposto a amá-lo de todo o coração. Abraão, ele passou por essa prova, quando ele é chamado amigo de Deus e pai da fé, porque ele obedeceu a palavra de Deus. E nós sabemos que Deus fez muita menção de Abraão, quando ele fala: eu sou o Deus de Abraão. E depois seu filho, o Deus de Isaac, e depois seu neto, o Deus de Jacó. E ele, em Abraão, nós somos chamados a descendência pela fé por meio de Abraão. Um ato de Abraão nos alcançou também, essa promessa que Deus fez a Abraão também nos alcançou. E ele era chamado, e nós também devemos ser chamados amigo de Deus, aquele que ama a Deus, que obedece a Deus, que serve a Deus. Precisamos, amados, se esforçar cada dia mais de andar na presença de Deus. Onde que Lucas do Rio Verde, essa cidade, onde nós fomos, possa ver: olha, a irmã Obelina, ela anda na presença de Deus. Ela é uma mulher diferente, alegre, ela é mesmo, né? Porque anda na presença de Deus. E todos nós, de fato, as pessoas possam ver: olha, né, o Astrogildo anda na presença de Deus, ele é diferente. Todos nós aqui podemos ser luz. Não brincar de ser cristão. Abraão, ele nunca brincou, Deus não brincou com Abraão: vai lá e mata seu filho. Não fez nenhuma encenação, foi verdade, acontecimento registrado na palavra de Deus, para que nós se aproximássemos mais de Deus com fé, com amor, com sacrifício vivo. A aliança que Deus fez conosco não é uma aliança, um pacto, um contrato, mas uma aliança verdadeira. Nós fizemos um curso de casais, né? Aliança, nome do curso, né? E essa aliança que nós fizemos, né, com marido e mulher, uma aliança diante de Deus que é inquebrável. Os homens podem quebrar, mas aquilo que Deus uniu, né, não separa. Então é o princípio que Deus estabeleceu lá no Jardim do Éden, é princípio. Antes da lei de Moisés, Deus já estabeleceu o princípio: aquilo que Deus une, não separe o homem. Então, amados, essa aliança que nós fizemos com Deus, como Deus fez aliança com Abraão. E Abraão, ele de fato, ele era exemplar, era um homem próspero, um homem abençoado, um homem que era
respeitado naquela época. Teve uma situação que Ló, seu sobrinho, foi preso, levado pelos inimigos. Abraão pegou 300 homens, foi lá e libertou seu filho, seu sobrinho, porque Deus era com ele, tinha respeito, tinha bênção na vida dele. E próprio Deus falou para Abraão, né, te abençoarei o que te abençoar, e te amaldiçoarei o que te amaldiçoares. Olha que privilégio de Abraão. Você acha que Deus também não protege nossas vidas também? Se nós andamos na presença dEle? Sabe que Deus também não nos livra do mal? Se nós obedecemos a Deus? Nós vemos muitas tragédias que acontecem por aí. Aí pode pensar, a tragédia pode de fato acometer todos. Todos são alvos de tragédia. Mas se nós agarrarmos em Deus, suplicarmos a Deus, pedimos a Deus, livra-nos do mal, amados, Deus é poderoso, Deus atende nossas orações. A gente não pode ficar questionando a Deus, por que acontece isso, por que com fulano aconteceu isso? Quem somos nós para questionar? Agora, eu e você, nós sabemos como estamos diante de Deus, nosso coração nós sabemos, não tem como enganar Deus. Eu posso enganar vocês, a minha família, mas Deus eu não engano, Deus tudo vê, e Ele sabe o que está no meu coração, o que eu tenho feito, o que eu tenho praticado, o que nós temos pensado, o que temos olhado, o que temos feito. Deus sabe de tudo. Algumas circunstâncias, se vem difícil, é porque nós causamos. Deus não tem culpa de nada, Deus nunca tem culpa. Nós causamos muitas situações, nós causamos. Mas como Abraão, ele precisava aprender, diante de algumas falhas dele, ele precisava aprender. E Deus, como convidou Abraão e convida a nós, anda na minha presença e ser perfeito. Amém, amados? Que possamos ser perfeitos diante de Deus. Saber que o sacrifício que Jesus fez por nós foi um sacrifício verdadeiro, necessário. Deus deu seu único filho por amor a nós. Então que nós possamos saber que Deus prova, como diz lá em Romanos 5,8, né, Deus prova o seu próprio filho por amor a nós. Essa prova que Deus fez, né, quando dando seu único filho por amor a nós, então Deus prova que Ele nos ama verdadeiramente. Não tenhamos dúvida que Deus nos ama verdadeiramente, que Ele deu seu único filho por amor a nós. Convido a equipe de louvor para estar cantando o hino, e ao cantar esse hino logo estaremos orando a Deus e pedindo a Deus, Deus aumente minha fé, eu quero andar mais na Tua presença, eu quero terminar o ano 2023 na Sua presença, começar o ano 2024 na presença do Senhor, fortalecido no Senhor. Então eu e você podemos pedir ao Senhor nessa noite, ande na presença do Senhor.